Olá, te convido a trocarmos ideia, a dialogarmos, a batermos um papo sobre agroecologia. Eu me chamo Tainã, sou técnica em agropecuária e na videoaula de hoje, eu quero trazer a importância, da transição agroecológica. E para isso a gente precisa compreender melhor como se dá a agroecologia, o que é que ela conceito, como ela se enquadra, como ela trabalha. Então é importante que a gente compreenda, que a agroecologia ela é uma disciplina científica, ela é um movimento social e político, é o jeito de praticar a agricultura, são práticas sustentáveis e ecológicas de praticar a agricultura, de promover a agricultura. E muitas vezes a ideia é que ela venha para superar os danos causados aí pelo agrocorporativismo, pelo emprego intensivo do uso de agrotóxicos, pelo uso de sementes transgênicas e híbridas, pelo uso de fertilizantes e adubos solúveis, esse método de praticar agricultura causa muito dano à biodiversidade e à sociedade. Então a agroecologia ela é um movimento que defende aí a retomada das atividades e concepções agronômicas anteriores ao uso de agrotóxicos e práticas que foram promovidas pela Revolução Verde. Desde 1960 a 1980, as reivindicações sobre a necessidade de retomada aí das práticas de agricultura sustentável e o termo agroecologia ela se fez necessário, Então a agroecologia ela passou a ser o termo usado para práticas de agricultura sustentável, passou a ser usado e se referir à agricultura que incorpora aí dimensões culturais, sociais, étnicas, ambientais, de respeito à vida e de igualdade social anterior ao período militar. Então a agroecologia ela é utilizada como termo até hoje, como agricultura de dimensões sociais, econômicas, aí, energéticas, culturais, ambientais que valorizam a vida. Os manejos que se enquadram nesse conceito de agroecologia pressupõe a prática da agricultura ecológica, pressupõe a prática da agricultura orgânica, uso de tecnologias limpas, que gerem menos impacto social, ambiental negativo. Então são práticas aí que evitam o agravamento das condições de desigualdade social, ambiental e política, pela forma de desenvolvimento econômico vigente. A agroecologia ela propõe uma nova revisão dos métodos, uma revisão urgente dos métodos convencionais para manejar grandes áreas de terra. Também defende aí a melhor distribuição da terra, A gente sabe que a desigualdade em relação à terra é enorme no nosso país, Segundo pesquisas mostram que 70% do alimento que nutre o homem e a mulher brasileira vem da agricultura familiar, vem da produção camponesa, vem da produção limpa, ecológica, agroecológica. Então a gente sabe aí que a agroecologia ela é muito maior do que o agronegócio. A agroecologia ela é muito mais ampla, do que só produzir, sendo mais limpa, sendo mais barata, podendo maximizar a produção. Porém, no processo da produção agroecológica não é só esse o objetivo de se produzir em grande quantidade, A agroecologia ela estuda a cultura a partir da perspectiva aí ecológica, buscando aí otimizar a herança cultural, buscando otimizar o agroecossistema, recuperar esse agroecossistema, valorizando os saberes locais,
valorizando a cultura local, né? Então, assim, nós temos a agroecologia aí como o grande viés do futuro para a gente estar produzindo alimento e preservando. A agroecologia, ela tem aí um grupo de componentes, né? Que são os componentes sociais, são os componentes econômicos, são os componentes técnicos, que são os componentes ecológicos, que é a ciência, que é o saber cultural, que é a valorização desse saber, né? Então a agroecologia, ela não existe isolada, né? Ela é muito mais, ela é muito mais que só agricultura, ela é ecologia, né? Ela é ecologia dos conhecimentos, dos saberes, tanto para o conhecimento científico como o conhecimento, o saber tradicional, o saber popular, né? Proveniente aí de experiências, né? Dos nossos agricultores familiares, dos nossos camponeses, dos nossos indígenas. Então são eles que fortalecem cada dia mais, né, o movimento agroecológico, né, e faz com que o movimento agroecológico ela possa aí ter experiências de recuperação de áreas degradadas e de trabalho com solo e, consequentemente, de valorização do ser humano. Dessa forma, ela tem como base aí a sistematização, a consolidação dos saberes e práticas, né? Tanto as práticas, os conhecimentos dos saberes tradicionais, né? Empíricos e científicos, na busca aí para a gente alcançar a sustentabilidade e a justiça, né? Por uma agricultura ambientalmente sustentável, economicamente viável, eficiente, socialmente justa, né? Oposições aí ao manejo do agrocorporativismo, né? Do agronegócio. Então, a homogeneização aí das paisagens, né? O monocultivo, né? O uso intensivo de agroquímicos, né? De adubos solúveis, né? De material genético mutante, como os transgênicos, como os híbridos, né? Tem resultado aí não só numa crise, né, de biodiversidade, de diversidade do planeta, tem ocasionado também numa crise social, né, de comportamentos, de posição, aonde o que está em jogo é a vida das pessoas e o que vale mais nesse jogo é o dinheiro. A agroecologia, ela se contrapõe ao monocultivo, se contrapõe aí à dependência dos nossos agricultores familiares ao uso de adubo químico, né? Se contrapõe ao uso aí de agrotóxicos, né? De sementes transgênicas, né? E híbridas, na alta mecanização da agricultura, né? Vendo o solo apenas como um suporte para o implante dos pacotes verdes, né? Então, assim, ela também é contra aí a concentração de terras na mão dos poderosos, né? Do poder, né? Então, assim, a exploração do trabalho humano, do trabalho rural, também se contrapõe ao consumo não local, aí valorizando na agroecologia o potencial de cada local, a produção local, né? E defende também defende que a gente consiga aí autonomia a partir dos nossos recursos, né? Sempre compreendendo que a gente faz parte do processo da natureza, a gente faz parte dela e não sendo superior a ela, né? E trabalhando de forma igual, de igualdade, compreendendo e observando a natureza e podendo interagir, né? Não só tirando da natureza, mas também, né, deixando ou contribuindo para que a natureza, o agroecossistema, ele se reconstitui, né? Ele se reconstitua, ele se regenere. Nós temos grandes desafios, né? Nós temos aí desafios no processo de transição agroecológica. Um deles é que as técnicas de manejo e técnicas aí da agricultura convencional estão amplamente disseminadas e às vezes muito adotada. Então a gente precisa aí, nesse sentido, será aí necessário a gente estar aí fazendo a transição agroecológica, né, das áreas degradadas,
aí para que a agroecologia ela possa prevalecer. É preciso consciência humana, é preciso organização. A gente é um ser que precisa estar interagindo um com o outro, organizado, né? A gente precisa dessa consciência da organização política, a gente precisa da mudança no ensino, né? Trazendo aí para as escolas do campo a educação contextualizada. Por que não falar do umbu, né, que é uma planta adaptada ao nosso clima, que é resistente, que tem suas funções no nosso ecossistema, né? Deixando de falar dele, fala de algo que não é, né, visto, que não pode ser visto pelo estudante. Então, assim, a educação contextualizada, né, o avanço, a mudança no ensino, despertando, né, a autoestima do filho do agricultor, né, garantindo que o filho do agricultor permaneça no campo. Avanços também na pesquisa, né, na pesquisa e extensão rural, né, a iniciativa aí propondo aí o respeito à vida humana, né, à vida do planeta, né, empoderando as comunidades, empoderando a autonomia das mulheres, a autonomia das comunidades tradicionais, fundo e fecho de pastos, comunidades quilombolas, comunidades indígenas, valorizando o que é mais importante, né, que é a vida, que é a sustentabilidade, que é a biodiversidade, né? A gente propõe a mudança dentro de nós para conseguirmos mudar o outro, né? Mudarmos as pessoas e assim a gente conseguir equilibrar o mundo, equilibrar a sociedade, né? Podermos mudar essa sociedade para que a agroecologia ela não tenha só uma lógica de trilhar, ela tenha também uma lógica de cuidar, né? Então a gente precisa garantir os ciclos, né, para existir a vida, e a agroecologia ela propõe isso, ela dialoga, né, com isso, né? A gente sempre avaliando aí as nossas influências, né, as nossas ações, como é que a gente interage com a natureza, qual é a nossa relação com ela, né? Como é que a gente está interagindo com o outro, né? E como é que a gente está interagindo consigo mesmo. Então, respeitando a si mesmo, respeitando a biodiversidade, respeitando a terra, é assim que a gente começa a trilhar aí no mundo da agroecologia, né? E cuidar da terra, cuidar do planeta. Isso é função de todos nós, né? E é para agora. Então, eu convido cada agricultor e agricultora do Projeto Bahia Produtiva a começar o nosso processo reflexivo, né, sobre o nosso papel aqui, nosso papel como um agricultor familiar, né, que pode começar ou que já pratica a agroecologia. Se você gostou da nossa videoaula, compartilhe nosso vídeo e qualquer dúvida, estou aqui pronta e disponível para colaborar. Até a nossa videoaula. A TER à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo com empréstimo com o Banco Mundial.